sou Patrícia Vanzella, sou musicista e atualmente sou membro do corpo docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC, onde implementei e coordeno o grupo Neuromúsica UFABC. Neste vídeo, primeiramente, eu vou apresentar alguns dos motivos que fazem com que a música seja um tópico de interesse para a neurociência cognitiva e, na sequência, vou dar um exemplo de como ela pode servir como modelo experimental para pesquisa nessa área. Alguns anos atrás, o periódico científico Topics in Cognitive Science dedicou um volume inteiramente à cognição musical. Na introdução desse volume, os editores destacam 3 fatores que tornam a música um tópico relevante para a pesquisa na área das ciências cognitivas. O primeiro deles é o fato da música ser uma característica humana universal que cumpre papéis cruciais na vida cotidiana. Isso pode ser observado pelo valor que seres humanos atribuem à música, tanto em sociedades primitivas como mais modernas. Pense em quanto tempo gastamos ouvindo ou fazendo música, seja cantando, dançando, tocando algum instrumento, indo a concertos ou shows, organizando playlists em aplicativos de streaming, ou no dinheiro que seres humanos gastam em atividades musicais. De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2001, os norte-americanos gastam mais dinheiro em música do que em remédios. Os motivos pelos quais as pessoas fazem ou ouvem música são os mais diversos. As pessoas podem, por exemplo, ouvir ou fazer música para relaxar, para se conectar com entidades místicas ou pelo prazer estético que ela pode proporcionar. Apesar das diferentes funções que a música pode desempenhar na vida dos seres humanos, é curioso observar que em todas as culturas costuma-se fazer ou usar música em circunstâncias sociais muito semelhantes. Todas as culturas têm suas cantigas de ninar, cantigas de roda, cantos de guerra, cantos de trabalho, hinos religiosos e hinos patrióticos. Se todas as culturas recorrem ao uso da música nessas circunstâncias, é porque ela traz algum benefício à vida cotidiana. E que benefícios seriam esses? Esses benefícios vão desde a modulação do nosso humor, do nosso grau de alerta, até a facilitação da sincronização de movimentos e de estados de ânimo com outras pessoas, o que pode promover coesão social e sentido de identidade e pertencimento. O segundo motivo que torna a música um tópico relevante para a pesquisa na área das ciências cognitivas, segundo a publicação que mencionei há pouco, é o fato de ela desempenhar um papel importante no desenvolvimento ontogenético e na evolução humana. Sabe-se que o comportamento musical não é um fenômeno cultural recente. E, ao que tudo indica, ele está enraizado em nossa história evolutiva. A gente sabe disso porque entre os mais antigos artefatos encontrados em escavações arqueológicas, há instrumentos musicais. Geralmente são instrumentos construídos com peles ou ossos de animais, como essa flauta de cerca de 20 centímetros, encontrada em uma caverna no sudoeste da Alemanha, feita há cerca de 35 mil anos, em um osso da asa de um pássaro. Esse é um dos instrumentos mais bem conservados e mais antigos de que se tem conhecimento. Do ponto de vista do desenvolvimento ontogenético, o comportamento musical pode ser observado desde os primeiros dias de vida e parece proporcionar uma série de benefícios ao longo do ciclo da vida dos seres humanos. Isso apontam, por exemplo, para contribuições no âmbito do desenvolvimento emocional, da aquisição da linguagem, do estabelecimento de vínculos emocionais e sociais, do desenvolvimento da empatia e competência social e do desenvolvimento cognitivo. Por fim, o terceiro motivo que torna a música um tópico relevante para a pesquisa na área das ciências cognitivas é o fato de que apreciar e produzir música envolve simultaneamente complexos processos perceptivos, cognitivos e emocionais. Podemos interagir com os sons musicais de diversas formas, tocando um instrumento, ou cantando, ouvindo música, ou simplesmente imaginando música. Em todas essas formas de interação, é possível observar, através de estudos de neuroimagem, uma atividade abrangente e complexa em muitas áreas do encéfalo.
Isso porque ouvir e, sobretudo, fazer música recruta múltiplas funções mentais, como atenção, processamento semântico, funções motoras, emoção e várias formas de memória, o que torna a música um objeto ideal para o estudo da mente humana. Estudar o comportamento musical pela ótica da neurociência cognitiva pode contribuir, portanto, não só para o entendimento do processamento musical, mas também para o entendimento do comportamento humano de forma mais ampla e para o entendimento do próprio funcionamento cerebral. Para dar um exemplo concreto de como a música pode servir como modelo experimental para a pesquisa na área da neurociência cognitiva, vou falar de um estudo que fizemos em nosso grupo na UFBC, no qual usamos a música tocada em conjunto para investigar os mecanismos neurais envolvidos na interação social. Tocar um instrumento musical ou cantar com outras pessoas é uma atividade altamente sofisticada que envolve uma série de processos motores, cognitivos e sociais. Para que a performance musical em conjunto seja coerente, é preciso, em primeiro lugar, que os músicos estejam de acordo com relação a aspectos expressivos de como a obra deve ser executada. Ou seja, os músicos têm que ter um objetivo comum. Mas claro que isso não basta. Para que a execução seja satisfatória, os músicos precisam ser capazes de sincronizar suas próprias ações com as ações de seus parceiros. Isso envolve o planejamento e a coordenação dos movimentos de cada um dos músicos com os movimentos e ações dos outros membros do grupo. Além de exigir dos músicos ações precisas e sincronizadas, a performance musical em conjunto também exige dos músicos flexibilidade. Isso porque tocar em conjunto, na prática, não é a mesma coisa que tocar com um metrônomo. O tempo durante uma performance musical sofre constantes flutuações, que podem ser intencionais ou não. Muitas dessas flutuações são fundamentais à comunicação de aspectos estruturais da obra ou à comunicação de intenções expressivas. Com isso, podem ocorrer variações de padrões temporais entre as partes executadas por cada instrumento. E os músicos precisam ser suficientemente flexíveis para, às vezes, se anteciparem e outras vezes esperarem ou se adaptarem às ações dos outros membros do grupo. E para que toda essa coordenação interpessoal aconteça durante uma performance, é necessário que os músicos sejam capazes de continuamente trocarem informações. Essa troca de informações, em grande parte, acontece por meio de estratégias de comunicação não verbal, como gestos corporais, movimentos de cabeça, olhares e até mesmo a respiração. Essas são estratégias não verbais de comunicação que podem indicar tanto informações temporais como intenções de expressão. Como tanto a coordenação interpessoal como a comunicação não verbal são aspectos essenciais nas interações sociais, a performance musical em conjunto pode servir como modelo experimental para estudar os correlatos neurais dessas interações e pode fornecer informações relevantes sobre a cognição social. Só que investigar performance musical em condições naturalistas até pouco tempo atrás era um grande desafio, porque a ferramenta geralmente utilizada era o imageamento funcional por ressonância magnética. Apesar dessa técnica ter contribuído muito no estudo dos correlatos neurais da performance musical, os paradigmas experimentais que podem ser implementados dentro de um scanner de ressonância magnética apresentam limitações importantes em relação à validade ecológica, sobretudo por conta da limitação de espaço, da necessidade de restrição de movimentos e da impossibilidade de usar instrumentos musicais que contenham partes metálicas ou circuitos elétricos. Algumas pesquisas recentes até têm conseguido contornar algumas dessas limitações, adaptando os instrumentos que são utilizados dentro do scanner, substituindo, por exemplo, as cordas que contêm metal em sua composição por cordas de fibra ótica. O problema dessas adaptações é que, além de terem um custo elevado, muitas vezes dificultam a execução do instrumento,
além de alterarem significativamente o som. Mas graças a avanços recentes nas técnicas de neuroimagem e ao surgimento de uma técnica chamada espectroscopia funcional no infravermelho próximo, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Essa técnica, cuja sigla é FNIRS, que vem do inglês de Functional Near Infrared Spectroscopy, permite inferir a atividade neural a partir de alterações do fluxo sanguíneo e da oxigenação local na superfície cortical. É o mesmo princípio usado no imageamento funcional por ressonância magnética, mas diferentemente da ressonância magnética, o NIRS é portátil, o que é uma vantagem enorme. E além disso, é menos sensível a artefatos de movimento, o que torna possível desenhar experimentos nos quais os participantes podem se mover livremente. Nesse paper que publicamos há uns anos atrás, descrevemos uma série de experimentos de prova de conceito, examinando o potencial do NIRS na avaliação dos correlatos neurais de processos cognitivos e motores em ambientes sem restrições, como, por exemplo, durante a prática de um esporte, durante a performance musical, tanto solo como em dupla, e na realização de atividades diárias contínuas. Nossos resultados mostraram que o NIRS é bastante viável para monitorar as mudanças hemodinâmicas do tecido cerebral em diferentes ambientes da vida real. Uma outra vantagem do NIRS é que ele permite o registro simultâneo da atividade cerebral de vários indivíduos. Esse procedimento é chamado de hyperscanning. A eletroencefalografia é uma técnica que também permite hyperscanning, mas ao contrário do NIRS, é muito sensível ao movimento e, portanto, não é a melhor ferramenta para investigar a performance musical. Qualquer pequeno movimento do indivíduo durante a aquisição de dados causa interferência no sinal. E tocar sem se movimentar é muito difícil. O imageamento por ressonância magnética também é uma técnica que permite o hyperscanning, mas que, como mencionei, não favorece a investigação de performances musicais em contexto naturalista, por conta da limitação de espaço e restrição de movimento, especialmente se o interesse é na performance em conjunto. Em estudos de performance musical em duo, por exemplo, apenas um dos músicos fica dentro do scanner, enquanto o outro fica em uma outra sala, o que remove toda a interação e comunicação não verbal entre os músicos. O NIRS é, portanto, a ferramenta mais interessante no contexto das pesquisas em performance musical, justamente por apresentar pouca sensibilidade a artefatos de movimento, por ser portátil e por permitir o registro da atividade cerebral de duas pessoas simultaneamente. Foi essa ferramenta que adotamos para estudar de forma naturalista a dinâmica social de músicos durante a performance em conjunto. Nesse estudo, estávamos interessados mais especificamente em investigar os correlatos hemodinâmicos da atividade neural iniciada durante a execução de uma obra para duo de violinos e identificar os correlatos neurais dos papéis de líder e de seguidor assumidos pelos instrumentistas durante a performance. Para isso, recrutamos 10 violinistas profissionais que atuavam regularmente em orquestras ou conjuntos de música de câmara e os alocamos em pares. No dia do experimento, esses violinistas executaram o duo número 37 de Bela Bartók, que é uma obra que coloca exigências técnicas e expressivas semelhantes para ambos os instrumentistas, mas apresenta muitas variações tanto no plano temporal como no plano das articulações e dinâmicas que requerem uma ação muito bem coordenada entre os instrumentistas, o que torna essa obra ideal para estudar os papéis de líder e de seguidor. Dividimos a obra musical em 4 segmentos de aproximadamente 30 segundos e, como grande parte dos estudos de neuroimagem, adotamos um desenho em bloco. Cada par de violinista foi escaneado pelo NIRS em uma sessão dividida em 2 etapas idênticas, exceto pelo fato de que os músicos trocavam de papéis na segunda etapa. Em cada etapa de aquisição de dados, os músicos foram instruídos por meio de uma gravação
a executar um dos 4 segmentos musicais sozinhos, na condição solo, ou em conjunto, na condição duo. A ordem de execução de cada parte do violino foi contrabalanceada entre os segmentos e cada uma dessas condições ativas foi seguida por blocos de repouso da mesma duração. Concentramos nossas análises em 2 regiões cerebrais de interesse, destacadas aqui em verde. A área sensório-motora, que está envolvida no planejamento do movimento, execução e simulação motora, e a junção temporoparietal, que se acredita estar envolvida na habilidade de compreender os estados mentais dos outros e prever suas intenções. Os resultados indicaram que a condição duo induziu maior ativação nas áreas sensório-motora e temporoparietal, em comparação à condição solo, principalmente quando os músicos tocavam a parte do violino 2, que tradicionalmente é associada ao papel de seguidor. E o que isso quer dizer? Bem, isso sugere que tocar o violino 2 em um duo impõe maior demanda em regiões cerebrais envolvidas na cognição social. Um músico na posição de seguidor está constantemente observando os comportamentos dos parceiros e se ajustando a eles. Daí maior participação da junção temporoparietal, que faz parte da chamada Mentalizing Network. Ao mesmo tempo, nesse nosso estudo, maior ativação nas áreas sensório-motoras não pode ser explicada por maiores demandas motoras na parte do violino 2, porque ambas as partes, violino 1 e violino 2, tinham as mesmas demandas técnicas e expressivas. Uma maior ativação nessas áreas pode estar associada a uma maior demanda de simulação motora e de coordenação com o movimento do outro em tempo real. E é isso que acontece com o músico na posição de seguidor. Ele está constantemente programando o seu movimento com base no movimento do seu parceiro. Mas a performance musical é uma atividade dinâmica e os papéis de líder e seguidor geralmente se alternam ao longo da performance, de acordo com as demandas na estrutura da obra. O que estamos investigando agora, como desdobramento desse trabalho que apresentei aqui neste vídeo, são os padrões de atividade cerebral durante a execução da música completa de forma naturalista e contínua, sem interrupções impostas pelo desenho experimental em bloco. Para isso, vamos olhar para possíveis diferenças na resposta hemodinâmica em momentos estruturalmente importantes da obra. O estudo que apresentei aqui neste vídeo traz 2 contribuições relevantes. Em primeiro lugar, ele reforça a possibilidade de se usar o NIRS para monitorar mudanças hemodinâmicas cerebrais durante a execução de uma obra musical em conjunto, de forma naturalista, sem restrição de movimento. E, ao mesmo tempo, revela mecanismos neurais associados à coordenação interpessoal e à comunicação não verbal, que são aspectos essenciais nas interações humanas. O que reforça a ideia de que a música em conjunto pode servir como modelo experimental para a investigação de correlatos neurais da cognição social. Obrigada pela atenção.